Boa noite, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho de número 60. Que Jesus nos abençoe. Oi, pessoal, boa noite para todo mundo que está entrando. Já vi Paula, Cecília e Galo entrando aí. Boa noite. Olha aí, a Paula já colocou boa noite. Lana. Ei, queridos. Boa noite, gente. Desculpa o pequeno atraso. Atrasamos aí 8 minutos. Cecília já colocou que o som tá perfeito. Obrigado, Cecília, querida. Saudades. Sempre eficiente. Boa noite, sempre eficiente. Ó, o Gustavo tá aí também. Gustavo. Ó, o Gustavo colocou bom dia aí. Bom dia. Exato. Áudio ok, maravilha, gente. Então, já que vocês estão nos ouvindo bem, nós estamos começando agora o nosso culto do Evangelho no Lar, hoje de número 60. Finalmente chegamos ao número 60. Muito felizes com essa caminhada do Evangelho aqui no Instagram. Para quem está chegando pela primeira vez, nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma muito simples, na dinâmica sequencial. E hoje nós estamos no capítulo 14. Na semana passada nós iniciamos as instruções dos Espíritos, é isso, né? Isso, do capítulo 14. Como é um texto mais longo, de Santo Agostinho, se eu não me engano. Santo Agostinho, né? É. De Santo Agostinho. Nós paramos no terceiro parágrafo, então é o item 9, Instruções dos Espíritos, do capítulo 14. E nós estamos hoje iniciando o terceiro parágrafo desse texto, que começa ali com então, mediante esforço extraordinário. Para quem está começando e para quem está acompanhando no texto, é assim que nós estamos posicionados. Exato. Agora vamos fazer a nossa prece para entrarmos nos comentários do Evangelho na noite, dia de hoje. Então vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, meigo nazareno, príncipe da paz, o médico dos médicos, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Nós todos nos reunimos aqui na noite, na manhã de hoje, com muita gratidão, Mestre, com muito amor nos nossos corações, sempre rogando, Jesus, as tuas bênçãos em nosso favor, sempre, Mestre, aqui de joelhos, implorando pela tua presença, para que ela seja bem sentida pelos nossos corações. Apesar da nossa mediocridade ainda, da nossa falta de elevação, nós temos a certeza, Jesus, de que se nós sentirmos o Senhor aqui conosco, certamente esse momento vai ser especial e vai valer a pena. E é isso, acima de tudo, que nós te pedimos, Mestre. Nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos realmente muito gratos, Jesus, por todo o teu auxílio, porque o Senhor é sempre essa presença constante nas horas de aflição, de desespero, de choro, sempre agradecendo, Jesus, porque a nossa esperança está absolutamente fincada no teu nome, sempre te agradecendo, Jesus, pelo teu santo evangelho e sempre te agradecendo, Mestre, por teu tamanho esforço em nosso favor, apesar da nossa falta de merecimento. Nós queremos, Jesus, como o Senhor nos ensina a nos contar a história de Marta e de Maria, sermos como Maria, Senhor, olharmos e aproveitarmos a boa parte, o banquete espiritual que o Senhor tem a nos oferecer. Não permita, Jesus, por bondade e misericórdia, que os nossos corações se enganem com o materialismo, com as coisas tolas e passageiras desse mundo. Pelo contrário, Mestre, ajuda-nos com a força que vem do teu coração a manter os nossos olhos bem abertos, o nosso coração sempre vigilante, para que nós tenhamos capacidade e disciplina para trilhar um caminho de humildade, perdão
espiritualidade, porque o esforço, Senhor, no caminho apertado do cristianismo, para atravessar essa porta estreita, é o que vai trazer aos nossos espíritos a felicidade verdadeira e com muita fé, Mestre, o teu abraço supremo, que é aquilo pelo que nós mais almejamos. Assim, Senhor, todos nós aqui pedimos sempre o trabalho na seara cristã, que dignifica as nossas vidas, que retifica os nossos espíritos, e sempre te pedindo, Mestre, mais uma vez, por misericórdia, que o Senhor nos ajude a manter uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho cristão, na humildade, no serviço a nós confiado. Assim, Jesus, crendo sempre que amar é acima de tudo, serviço ao próximo, nós todos nos ajoelhamos aqui diante da tua presença, Mestre, e por toda a eternidade nós te dizemos: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam para todos sempre. Mais uma vez nós queremos te dizer, Senhor, que nós te amamos muito. Seja e esteja conosco, Mestre, agora no Evangelho, ajudando-nos no entendimento e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, conforme o João já disse lá no início, nós estamos nas Instruções dos Espíritos, que tem o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, uma comunicação do Espírito de Santo Agostinho, dada por Allan Kardec, e que foi inserida como item 9 deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já percorremos os 2 primeiros parágrafos e hoje começamos o 3º parágrafo. Lembrando que nos parágrafos anteriores se falou naturalmente que ao desencarnar as pessoas levam consigo todas as suas paixões e todas as suas virtudes inerentes à sua natureza e podem também se aperfeiçoar no espaço. Ou, do contrário, podem permanecer estacionários. Elas não retrogradam. No Espiritismo não há a definição de retrocesso espiritual. Não existe o retrocesso espiritual. Tudo aquilo que nós já adquirimos, seja em matéria de cultura, de inteligência, de habilidades e também de sentimentos, nós jamais iremos perder. O que pode acontecer é, no máximo, um estacionamento temporário, que muitas vezes é corrigido ou pelo tédio, ou pela dor, ou, no caso que nós estamos analisando, pelo degredo. Né? Você é degradado numa época de transição planetária. Existe essa possibilidade de sermos degradados ou pela nossa violência, pelo nosso cultivo de paixões, pelo nosso apego à guerra, ou também pelo nosso apego aos vícios, e principalmente pelos nossos crimes, sejam eles individuais ou coletivos. E neste caso, como todos os planetas progridem à semelhança dos indivíduos, as coletividades também estão num roteiro de progresso. Há ocasiões especiais, como aquelas que nós estamos atualmente vivendo aqui no planeta Terra, em que a coletividade como um todo, a Terra como um todo, num processo de transição planetária, está ascendendo na condição dos mundos. Ela está deixando de ser um mundo de expiação e de provas e, ao mesmo tempo, ingressando a pouco e pouco na condição de mundo em regeneração, coisa que deve ser materializada aqui neste século XXI, segundo as informações de Emmanuel por Chico Xavier e as informações que o próprio Chico Xavier consignou em carta e também em palestras íntimas conosco. Então, este é o momento pelo qual nós estamos vivendo.
alguns de nós, pela sua incúria, pela sua revolta, pela sua impenitência, pelo seu devotamento aos crimes, aos vícios e à guerra, provavelmente seremos degradados para o planeta primitivo chamado Quiron. Mas isso não significa um retrocesso, porque para lá levaremos todas as nossas conquistas morais, éticas e também, principalmente, as conquistas culturais e intelectivas. Aqueles que, ao contrário, ficarão na terra são os bem-aventurados. Bem-aventurados os pacíficos, disse Jesus, porque eles herdarão a terra. Então, aí vem o parágrafo 3º, em que o Espírito Santo Agostinho comenta: então, mediante esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade desperta no íntimo de cada um. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos. Principalmente a de se amarem a de amarem os que talvez lhes tenham destruído a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes será abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos espíritos bons que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, é um momento muito crucial no mundo espiritual, em que nós, enfrentando no mundo espiritual os que foram ingratos conosco, ou aqueles de quem nós recebemos o mal, nós podemos entrar numa espiral de ódio, de vingança, de perseguição. E neste caso, nós corremos o risco do degredo. Se nós não aprendermos a perdoar as pequenas coisas, as desavenças em família, as pequenas questões, nós também não teremos força para perdoar as grandes coisas. Então, o Espiritismo cristão, cuja moral e cuja ética se baseia na moral e na ética do Cristo, preconiza que nós façamos todo o possível para nos dar bem com aqueles a quem tivemos qualquer tipo com quem nós tivemos qualquer tipo de problemas, né? De quem sofremos perseguições, calúnias, difamações, etc. Muitos deles também agiram contra nós. Isso é muito comum a gente verificar nas famílias, no aspecto da destruição mesmo da honra, da estabilidade familiar, e acabaram se convertendo em inimigos da nossa estrada. Ora, nós não podemos entrar numa espiral de ódio, de revide, de vingança, porque isso é a porta aberta para a obsessão. Isso é a porta aberta para crimes, para viciações mentais de natureza inferior, que podem nos levar ao degredo. É isso que nós queremos? Nenhum de nós quer isso. Então é preciso que a gente tenha suficiente vigilância. O Espírito ainda fala que é natural que muitos vacilem, que hesitem, agitados por sentimentos contrários. Porque, claro, você nunca vai se sentir bem na presença de um inimigo, de um perseguidor. Claro que isso é natural. Mas se nós, em nós próprios, tivermos a boa resolução, se predominar em nós a vontade de vencer esses obstáculos,
orando a Deus, implorando aos espíritos superiores que nos deem força nos momentos mais cruciais das nossas provas terrenas, certamente nós seremos abençoados com o acréscimo de forças novas que fará certamente com que nós venhamos a vencer essas desavenças. Não talvez ao ponto de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, porque realmente isso ainda está muito distante. Mas, como dizia Chico Xavier, se pelo menos aprendermos a nos tolerar mutuamente, não é? A conviver em paz. Tudo bem, a gente pode ter desavenças familiares, desavenças profissionais, desavenças com as pessoas que convivem conosco na casa espírita, nas demais casas religiosas de nossa eleição de fé, ou nos trabalhos sociais. Podemos discordar nisso ou naquilo, mas se a gente tiver firme à vontade, essas pequenas discordâncias, essas pequenas alfinetadas não se tornarão importantes. Pessoal, estava só abaixando aqui. Pessoal, antes de até passar para esse segundo parágrafo, eu acho que é importante nós conversarmos aqui, quando a gente fala dessa situação do degredo e da impossibilidade de continuar no planeta Terra, e o Geraldinho estava trazendo essa situação, né, da lei ser o progresso e o retrocesso não acontecer, no máximo que acontece é o espírito estacionar. É importante a gente entender que a supressão dos meios de manifestação da inteligência ou dos sentimentos, o que acontece com espíritos que estão passando por expiações e por provas, também não significa o retrocesso. A gente recebe muito essa pergunta. Então o espírito reencarna como um primitivo, reencarna num planeta que ainda está nesse estágio primitivo e não consegue expressar a sua inteligência. Isso é transitório, gente. De fato, ele não vai poder expressar a sua inteligência, os seus sentimentos, num corpo mais bruto, embrutecido, mas isso é transitório, não significa que ele perdeu. Da mesma forma como acontece quando alguém está espiando na Terra com uma doença, né, como a gente já falou muito aqui do caso que os espíritos nos contam de quem mal utilizou a inteligência e reencarna com a hidrocefalia, com a expiação da hidrocefalia. E aí nós não estamos falando absolutamente que todo espírito que reencarna com a hidrocefalia está nessa situação. Esse é apenas um recorte que os espíritos fazem conosco através da psicografia de Chico Xavier. Então percebam, a impossibilidade temporária de expressar o que aquele espírito já construiu em termos de arcabouço de sentimento e de inteligência, absolutamente não significa que ele retrocedeu. Significa que ele está por um tempo passando por uma expiação que vai trazer novamente ao perispírito as possibilidades que ele degradou quando agiu de uma forma equivocada. O mesmo se aplica, por exemplo, aqui na Terra, quando a pessoa atenta contra a própria vida, se suicida, não é? Para reconstituir o corpo espiritual, ela necessariamente vai passar por um ajuste grande no mundo espiritual, até que ela possa reencarnar de novo. E como dizia Chico Xavier, basta às vezes, sofrendo no novo corpo, os impedimentos causados pela forma do suicídio que ela escolheu aplicar, né? Então, ela vai nascer num corpo defeituoso, doente, necessitado de auxílio dos outros, né? Provavelmente não vai ter condição de se movimentar sozinha, às vezes não consegue falar, não consegue enxergar, enfim, isso não acontece aqui na Terra, a gente não vê isso todos os dias, né? Então a mesma coisa com relação ao degredo. E nessa situação do autoextermínio, pessoal, é interessante a gente lembrar que muitas vezes essas impossibilidades com as quais o espírito renasce são relativas justamente
há uma impossibilidade para que ele não retire novamente a própria vida. Então, muitas vezes é retirado justamente aquilo que viabilizaria um novo autoextermínio, porque, como os espíritos explicam para a gente, principalmente como o Camilo Cândido Botelho nos explica no livro Memórias, o espírito que passou por isso numa encarnação necessariamente vai passar pela tentação do autoextermínio quando ele encarnar novamente. Agora, entrando nesse parágrafo aqui, gente, quando a gente pensa nessa ofensa recebida e na necessidade de perdão, é interessante que nós relacionemos o perdão ao amor próprio. Aquele que perdoa se liberta. Então, muitas vezes, o caminho para conseguir perdoar é entender que o amor próprio também faz parte da lei de Deus. Muitas vezes, quando a pessoa olha para o outro e pensa, nossa, mas depois de tudo que fulano, que ciclano me fez, eu ainda vou perdoar e deixar ele caminhar livremente, como se, além de tudo, você estivesse entregando mais um benefício àquela pessoa que te fez tanto mal. Então, quando nós estamos, como o Geraldinho falou, nesse estágio evolutivo em que ainda o amor do Cristo não nos é possível, é melhor que nós procuremos meios dentro do nosso egoísmo, do nosso materialismo e da nossa limitada racionalidade para conseguir alcançar o perdão, libertando principalmente nesse primeiro momento os nossos próprios espíritos. Como o Geraldinho falou, aquelas pessoas, aqueles espíritos que permanecem na vingança, eles vão continuar presos um ao outro, encarnação pós-encarnação. E aí acontece aquilo que Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, que quem não se reconcilia com seu adversário enquanto está a caminho, vai ter que pagar a dívida toda até o último ceitil. O que significa isso? Vai ficar reencarnando até que um tenha um pouco mais de elevação, seja iluminado e consiga pedir a Deus, mesmo que ainda não sinta, por paciência, por resignação, por tolerância, que é o que Kardec está falando aqui. E quando a gente entra nessa situação de pedir por virtudes espirituais, Kardec traz para a gente, que é justamente esse tipo de pedido que Jesus quer nos ensinar quando ele nos fala, peçam e obterão, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e há aquele que bate, a porta será aberta. A gente tem isso aí no texto do capítulo 7 de Mateus, do capítulo 11 de Lucas. Então, se nós pedirmos, pessoal, a Jesus, aos Espíritos, essas virtudes, certamente nós não ficaremos sem auxílio. E muitas vezes, quando essa situação do ódio está muito difícil de engolir, de concatenar dentro da vida prática do dia a dia, o melhor é nós nos ajoelharmos e pedirmos esse auxílio, porque, como o Geraldinho falou, o ódio, a raiva, essa cólera muito ardente é uma porta aberta a crimes e a possíveis destruições de uma encarnação inteira. Então, quando isso acontece na nossa vida, quando nós detectamos dentro da família esse tipo de ódio, é melhor ter bastante vigilância, entrar em espírito de oração para pedir o auxílio que certamente não nos será negado. Exato. E retornando a essa questão do mundo espiritual, Santo Agostinho vai descrevendo a situação, né? Muitos de nós, esquecidos das responsabilidades espirituais aqui na Terra, provocamos inimizades e somos também provocados por elas. Desenvolvemos aí antipatias, desenvolvemos raivas recíprocas, mágoas recíprocas, ressentimentos recíprocos. Às vezes impingimos aos outros sofrimentos dos quais amanhã nós vamos nos arrepender, não é? E vamos, todos nós aqui na Terra, vamos desencarnar. E em chegando no mundo espiritual, chega a hora da verdade. Aí ele diz assim: finalmente, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo, na família daquele a quem detestou. Vejam bem. E pede aos espíritos imbuídos de transmitir as ordens. Incumbidos de transmitir as ordens supremas, permissão para preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se,
qual será o seu procedimento na família escolhida? Então, veja bem. Então, muitas vezes, é por isso que as famílias terrenas, justamente nas famílias terrenas, que nós vamos encontrar aqueles ódios mais profundos, aquelas desavenças mais renhidas, não é? Ou vamos encontrar dentro de uma família numerosa um ou dois elementos que são desafins com o todo, né? que destoam da harmonia familiar. Porque normalmente são esses espíritos que adquiriram dívidas com aquela família, né? Que detestaram aquela família, que perseguiram aqueles integrantes familiares, que não se dispuseram no passado a entrar num ambiente de concórdia, de paz, de união com aqueles integrantes da família, e que depois de muito esforço, depois de muita boa vontade, no mundo espiritual reconhecem que erraram e pedem a oportunidade de reajuste, de resgatar essa dívida. E aí é permitido que eles encarnem dentro mesmo da família espiritual ou da família pelos laços corporais já manifestada na Terra, que ele reencarne no seio desta família. E é natural que, neste caso, vai haver aí uma dissonância, vai haver aí uma antipatia natural, vai haver uma aversão até entre os elementos dessa família recentemente constituída, né? Embora que o objetivo principal desta encarnação seja a concórdia, seja o início de um equilíbrio nas relações pessoais entre esses indivíduos, e eles serão ajudados pelos espíritos superiores, imbuídos por Deus, para que a harmonia se estabeleça entre aqueles integrantes, não é? Agora, isso vai acontecer ou não, dependendo da vontade firme do espírito devedor, em princípio, de aceitar essa prova, aceitar essa expiação, de acalmar os seus ímpetos, principalmente os seus ímpetos de ódio, de perseguição, de antagonismo, que muitas vezes se manifestam desde o berço. Nós já até citamos, né, no culto anterior, às vezes, um filho homem que nasce tinha sido um companheiro da mãe no passado, quando ele reencarna, não é? E o pai tinha sido o antagonista, tinha sido seu rival, quando ele encarna nessa nova família, desenvolve-se aí a antipatia do menino para com o pai e vice-versa. Né? Uma aversão do pai por aquele filho. E esse filho se apega demais à mãe. Então, mães e pais têm que estar muito atentos a esses primeiros sentimentos desde o berço, para que possam não reforçá-los. Porque se eles reforçarem esses sentimentos, por exemplo, se a mãe reforça um sentimento de apego demasiado com aquele filho homem que chegou, ela pode despertar os ódios antigos de ambas as partes, do filho com o pai e do pai com o filho. Ao contrário, a filha que nasce, que tinha sido no passado uma companheira do pai, muito ligada no pai, já nasce expressando uma aversão com a mãe, né? E um apego excessivo ao pai. Se o pai passa a protegê-la em detrimento dos demais filhos, passa a desenvolver descaradamente uma proteção além do razoável para com aquela filha que chegou,
fazendo diferença dela com os demais filhos, ele já vai provocar a antipatia dos demais filhos para com a outra, não é? E também já vai provocar a antipatia da mãe para com a filha. E a situação vai se prolongando. Volta, mesma coisa. E isso pode desembocar, se for numa progressão viciosa, mentalmente desarranjada, isso pode provocar a volta de crimes, a volta de vícios, né, inconfessáveis, que vão desembocar em novos dramas familiares. E aí a gente vai enxergar nas diversas famílias crimes que às vezes se ocultam em famílias pelos laços de sangue, mas que espiritualmente, muito comum. Né, isso é muito comum. Até os policiais, quem trabalha com direito de família, trabalha com direito de família, ou também os policiais costumam dizer isso, né? Nós também podemos verificar nessas séries de TV que analisam os crimes e tudo mais. De ordinário, são pessoas da mesma família. São pessoas do mesmo ambiente familiar que cometem esses crimes hediondos e esses desvios. Né? E isso nada mais é do que uma realidade espiritual. Agora, qual que é o papel que o espiritismo cristão, lembrando que o espiritismo é Cristo de novo, é Jesus de novo, para o coração do povo, qual que é o papel do espiritismo? Esclarecer pai e mãe, de princípio, para que eles se reajustem ao receberem esses filhos, para que tenham uma atitude mental positiva em relação a todos os filhos, para que combatam os privilégios, não é, na criação dos filhos, para que tratem com absoluta regularidade, igualdade e de forma isonômica, não é? Todos os filhos, não privilegiando ninguém. Admitindo as necessidades específicas. Admitindo, claro, que cada um tem as suas necessidades específicas, mas dando o mesmo amor, a mesma atenção, o mesmo carinho para com todos. Para não suscitar esses sentimentos negativos, porque aí é possível, lembrando que o pai e a mãe têm mais responsabilidade do que a criança que está nascendo. Porque você não pode exigir de um bebezinho que ele tenha discernimento diante de uma aversão, porque ele está ainda num estágio ali absolutamente vulnerável. Né? E se nós considerarmos que nesse estágio vulnerável pode acontecer a obsessão de espíritos desencarnados de vidas anteriores, mais responsabilidade tem os pais para acolher aquele entezinho querido, para orar em família. Olha a necessidade, gente, do culto do Evangelho no lar. Nossa, absoluta. Porque o culto do Evangelho no lar, como nós estamos fazendo aqui com vocês, é a profilaxia necessária. É o remédio que a espiritualidade maior nos encaminha através da boa nova do Cristo. É a nossa injeção de bom ânimo, de fé, de amor, de caridade que nós precisamos ter para vencer essa semana, né, diante dos nossos problemas. Pessoal, eu acho que tem dois comentários que eu quero fazer sobre o que o Geraldinho disse, e esse texto é muito maravilhoso, porque nós analisamos que todas as famílias passam por muitas dificuldades e o Espiritismo, como o Geraldinho trouxe, esclarece tudo isso para todos nós. O Geraldinho trouxe a situação dos pais, que eu também concordo, acho que toda a responsabilidade primordial, a primeira, está no colo dos pais, mas acontece também, gente, de espíritos mais evoluídos darem uma oportunidade para um retardatário que é do grupo familiar. E aí, falando aos filhos, os filhos que desprezam bons pais precisam tomar muito cuidado. Porque, gente, a espiritualidade, ela é justiça. Se essa pessoa que despreza os pais pensa que para sempre ele vai ter aqueles espíritos ali à sua disposição,
Isso é uma falácia. Esses espíritos, eles podem até, por caridade, por missão, descer um pouco para ajudar, mas quando eles subirem, eles vão subir e o filho, ou seja quem for que estava sendo Vai ficar para auxiliado, trás. vai ficar para trás. Então, esse olhar de não dar valor a bons pais, isso é muito sério. E quando esse espírito retardatário fica para trás, ele vai ter que evoluir aí em outro grupo familiar que vibra da mesma forma que ele, para passar por dores que de fato seriam desnecessárias se ele tivesse olhos de valorizar os bons pais que teve. Então, concordo totalmente com o que o Geraldinho disse. Acho que a primeira responsabilidade é dos pais, no sentido de educar esses filhos, porque esses primeiros 7 anos em que a encarnação ainda está se completando são preciosos para incutir nesse novo espírito bons sentimentos e conhecimento intelectual. Então, como os espíritos nos trazem no livro dos espíritos, a maternidade e paternidade são missões espirituais. Esse é um fato. Agora, o filho também tem que aprender a valorizar quando ele é presenteado com excelentes pais, porque essa é uma dádiva que muitas vezes não se repete. E eu pensei a mesma coisa que o Geraldinho falou aqui. O Espiritismo, em explicando para nós como acontece a relação entre plano material e plano espiritual, de fato, gente, facilita tudo. O pai e a mãe que têm acesso ao espiritismo, é por isso que essas consciências vão ter uma exigência maior da própria espiritualidade de si mesmas, porque o conhecimento do espiritismo, desvendando essas leis que regem essa relação entre espiritualidade e materialismo, o espiritismo dá para a gente todas as ferramentas de que nós precisamos para tentar corrigir esses desequilíbrios que são muito comuns a todas as famílias. E eu me lembrei aqui, quando o Geraldinho estava falando, a gente tem um excelente amigo, um grande amigo nosso, que é o Alisson Pontes, da União Espírita Mineira, que sempre fala, você já ouviu ele falando isso muitas vezes, que ter o espiritismo na vida é como fazer uma prova com consulta. E é isso mesmo, gente. O espiritismo é uma maravilha, porque explica para a gente essas necessidades que muitas vezes só com o materialismo a gente não dá conta de entender. Um pai que detesta um filho, como o Geraldinho exemplificou aqui, um filho que detesta um pai, uma filha que detesta uma mãe, só com materialismo, gente, fica quase impossível de corrigir essas relações. Porque vira uma antipatia, espiritualmente falando, ela se reforça. Não, e o materialismo da Terra até reforça isso, exatamente, né? reforça tudo isso. Vai embora, Vai abandona, embora mesmo, exatamente. despreza, né? Inclusive está no rol das doutrinas materialistas históricas a destruição da família. Eles querem isso mesmo. Eles querem a confusão, a destruição, eles querem o aborto, eles querem uma série de medidas para destruir a base fundamental da sociedade, a base moral que pressupõe uma ética de responsabilidade, de evolução, de amor, De evolução, não é? Principalmente, que é a base moral do Cristo. A ética cristã, né? A moral cristã, que é a base da sociedade, na evolução da sociedade, né? Exatamente. Porque dentro do cristianismo, e não somente dentro do cristianismo, viu, gente? Porque nós temos visto, por exemplo, dentro de outras escolas religiosas também, a família como Muito base, valorizado. Nossa, talvez né? Como nós estamos aqui no Oriente, nós estamos vendo isso. A família é muito é uma coisa que valorizada impressiona, gente. pelas religiões orientais. Isso vocês podem crer. Eles também valorizam muito a família. E aqui nós até vemos mais a união de pais, né? Pai, mãe e filhos todos juntos, às vezes com a avó, avô, todos juntos, caminhando juntos, almoçando juntos, chegando aos lugares, juntos. É impressionante, gente. Não é? Andando na rua, todo mundo, é impressionante. Então, não somente o cristianismo preconiza que a família é a base da sociedade, mas todas as religiões. Por quê? A religião é uma necessidade básica do ser humano. É aquela força. Aliás, o Chico uma vez me disse isso. É a única força capaz de domar a nossa periculosidade. Isso eu ouvi, gente, do próprio Chico Xavier. Que a religião, seja ela qual for, é na Terra a única força capaz
que é destinada a domar o nosso alto grau de periculosidade. Porque nós passamos com ela a nos vigiar, e não vigiar os outros ou criticar os outros. A gente vigia a nós próprios. A gente passa a dominar as nossas más tendências. E a doutrina espírita cristã, honrando o cristianismo de onde ela provém, diz que o verdadeiro espírita somente o é aquele que sabe domar as suas más tendências, que se esforça no limite de suas possibilidades para domar as suas más tendências. Então, isso é muito importante, né? É importante para que a gente vença os obstáculos, porque nós aqui não estamos dourando a pílula. As famílias têm problemas mesmo, como né? Toda família. A sociedade tem problemas, mas nós precisamos arregimentar esforços para dominar essas desavenças, esses antagonismos, essas disputas inglórias que somente, caso persistam, irão nos levar à ruína espiritual. Né? O Evangelho, ao contrário, preconiza o quê? A paz de espírito, a calma, dar outra face, a coragem, a humildade. Quantas vezes uma família se desequilibra pela falta de humildade de seus componentes, porque cada um quer ter a razão, quer ser o dono da razão. Exatamente. Quantas famílias, pessoal, acabam destruídas porque não houve alguém que abaixasse ali um pouco o orgulho. Então você vai sair mesmo de casa, aquela filha, aquele filho. Então você vai sair de casa, então sai de casa e destrói uma família, destrói um planejamento encarnatório, porque o que o Geraldinho está dizendo, não houve humildade de nenhum componente daquele grupo familiar. E às vezes os filhos vão se entregar às drogas, vão se tornar viciados nas ruas. Infelizmente, isso é uma realidade que está no mundo inteiro. Nós podemos ver isso aqui também, não é? Infelizmente, nas ruas encontramos os viciados, moradores de rua, que você vê que estão ligados a algum vício, que está atrás daquela situação de penúria material, não exista uma situação muito mais grave de penúria espiritual, né? De desajuste familiar que levou aquele indivíduo a essa situação. Então nós temos que procurar o Cristo, não tem outra alternativa. Então vejam que o Espírito Santo Agostinho comenta, quando ele pergunta qual será o seu procedimento na família escolhida. Ele pergunta, e ele próprio comenta, dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então, se ele tomou boas resoluções no mundo espiritual para encarnar naquela situação de dificuldade, diante de uma família não afim, não é? Ele tem que persistir. Eu tenho acompanhado alguns casos, já tenho idade para isso, alguns casos de pessoas que viveram essas dificuldades, né? Viveram esses problemas e, ao longo do tempo, superaram esses problemas, né? Passaram a conviver bem com mãe, com pai, com irmãos. Eu já vi isso acontecer. Então, é importante a boa resolução tomada, que ela tenha acolhida na persistência. Exatamente, como Jesus nos disse. Exato. Quem perseverar até o fim será salvo. Santo Agostinho ainda prossegue. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual sucumbe algumas vezes, se não tiver ainda vontade bastante forte. É o que nós acabamos de comentar. Tem que ter uma vontade firme. Não, eu vou superar. Exatamente. Ninguém está falando aqui, né, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, numa outra ocasião, vai mostrar que você não vai tratar os inimigos, aqueles que são desafins com o seu modo de ser e de agir, com o mesmo amor e carinho
como você trata os amigos, as pessoas às quais você está ligada pelos laços mais sacrossantos do coração, do espírito. Isso é impossível, porque o próprio Kardec explica que a lei da afinidade material mesmo, que nós sabemos que cada um de nós vibra numa frequência eletromagnética, impede essa afinidade. Não há. Você sempre vai sentir um desconforto. Além de que ele falar que isso seria estimular o mal muitas vezes. Você tem que aprender às vezes. Você às vezes tem que se posicionar contra o mal e tudo. Só que você vai ter mais paciência, você vai ter mais coragem, você vai ter mais entendimento, mais perdão, mais esquecimento do mal. É isso que se propõe. Exatamente. Porque quando você tem isso, os espíritos nos acrescentam. Né? É aquela história, muito será dado a quem tem. Quer dizer, se você começa a ter um pouco de paciência, mais paciência lhe será dada. Se você é uma pessoa dedicada, mais dedicação lhe será encaminhada, e assim sucessivamente. Eu só queria exemplificar, pessoal, para vocês pensarem, e nós temos esse exemplo na literatura do Chico. Imagina, não vou nem pegar Alcione, que é um espírito que a gente sabe de uma envergadura bastante diferente da nossa, mas imaginem se o Neio Lúcio não tivesse tido uma vontade firme naquele grupo de família tão difícil em que ele estava inserido. Ele não teria conseguido auxiliar ninguém. Depois até a gente vai fazer um culto especial mostrando essas relações que foram descritas pela psicografia do Chico, desde há 2000 anos, 50 anos depois, na época ali dos primeiros séculos do cristianismo, que se projetaram no tempo para o século XVI e XVII, e depois até a atualidade. E depois até com a família, com a família Joviano. Mas como o assunto é extenso, e nós hoje não teremos tempo para isso, vamos deixá-lo para mais tarde. Até talvez depois desse... Quem sabe, depois desse capítulo. Que esse é o último item do capítulo. Só tem uma instrução. Esse capítulo, e é o último do capítulo. Então, quando terminarmos esse capítulo, nós vamos fazer, porque eu acho muito interessante, e eu sempre tenho recebido, tanto aqui no Instagram, no Facebook Meta, no YouTube, pedidos de pessoas para que eu explique mais essas relações familiares que estão ali descritas. E você conviveu, né, com uma delas? E como nós fomos muito ligados à família Joviano e ao Chico Xavier, que desvendou toda essa trama, né, que começa lá no 2000 anos, depois se materializa nos 50 anos depois, que é um romance de Emmanuel maravilhoso. Até sugiro às pessoas que não leram esses livros, que já leiam agora, né, 50 anos depois, principalmente 50 anos depois, e o Renúncia. Aliás, pode começar no há 2000 anos. Porque acho que isso que o Geraldinho falou é uma coisa muito interessante, porque muita gente pensa, pessoal, que pelos títulos parecidos, os 50 anos depois seria uma continuação do há 2000 anos, e não necessariamente. A grande continuação em termos de personagem, e a grande continuação em termos de personagem, de narrativa, de contexto familiar, é o Renúncia continuando 50 anos depois. O Renúncia continua 50 anos depois. Os 50 anos depois somente continua a figura de Públio Lentulus, que reencarna como Nestório, o escravo Nestório, e a figura do senador Pompílio Crasso, que era um grande amigo do senador Públio Lentulus, que reencarna como Elvídio Lúcius. Né? Então, a sequência entre os dois é apenas nessas duas personagens. Mas o mais importante é o conjunto dos personagens do romance 50 anos depois, que recomendo muito a todos vocês, que tem como figura central o espírito iluminado de Célia Lúcius, que já aquela ocasião... Acho que essa é a grande questão. A grande protagonista dos 2000 anos não é ela, é o Públio. No 2000 anos é o Públio Lentulus. Né? Ela não está no 2000 anos. Nos 50 anos depois, ela é a grande protagonista. É o centro do livro. Né? Que, aliás, ela era amiga de Nestório. Exato. Ela era a alma gêmea de Ciro, filho de Nestório, né? Olha, gente, que é o Emmanuel. Então, Célia Lúcius é o espírito iluminado, que é a central da narrativa desse romance extraordinário. É um romance épico
que vai mostrar uma época específica do cristianismo, né? Ele tem muita ligação também com o romance que nós recebemos pelo espírito de É isso Teófilo, que eu tava pensando. Inácio de Antioquia, porque os personagens também são ligados, Exato. e depois se projeta para o século XVI na Espanha, na formação da Espanha, né, pelos reis católicos, e no século XVII, no romance Renúncia, onde o Públio Lentulus, que vai ser o Nestório, vai ser o Basílio no Ave Cristo, e no Renúncia, agora me foge o nome dele, vai ser o sacerdote principal da história, né, que é muito amigo de Alcione. Alcione vai ser a reencarnação de Até Célia muito amigo Lúcia, também da Madalena, né? Ele faz uma amizade muito bonita com a Damiano, família. Padre Damiano. Padre Damiano, que é a volta do Emmanuel nessa ocasião, conhece uma criancinha extraordinariamente iluminada, que é Alcione. Alguns falam Alcione, outros Alcione, mas não importa. E Alcione nada mais é do que a reencarnação de Célia Lúcia, dos 50 anos depois, que veio resgatar a sua família pelos laços espirituais e de sangue dos 50 anos depois, tentando ali estabelecer um parâmetro mais elevado de evolução para todos, e também veio resgatar Principalmente, a sua alma gêmea, que é o Ciro, que nesta ocasião é o padre Carlos Clanegan, e infelizmente ela consegue algum sucesso, mas não consegue o desiderato principal, né? Então vejam que a evolução é lenta, porque nós estamos falando, gente, entre os 50 anos depois, no primeiro século do cristianismo, e o Renúncia, no 17º século do cristianismo, né, 16 séculos, 1.600 anos de espaço, e mesmo assim aquelas personagens ainda cometeram os mesmos erros, os mesmos problemas, alguns já melhorados, mas o resgate mesmo só vai dar-se no século XX. Nossa, pelo amor de Deus. Imagina, em Pedro Leopoldo, né? Então, muito bonita essa história. Então, voltando à questão aqui da leitura da mensagem do Santo Agostinho, ele diz que o contato incessante, né? O contato incessante com seres a quem odiou constitui prova terrível, nós já lemos, sob o qual sucumbe algumas vezes se não tiver firme ainda a vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Então vejam, gente, que depende de quem? De nós. Vontade firme. A vontade firme, não, eu vou superar, vou ter paciência, vou ter calma, não é? E o tempo é o grande remédio também. Porque com o tempo, se você... A questão das desavenças familiares também é o seguinte. Muitas vezes, a pessoa te dá um tapa, você vai dar um outro tapa de volta. E esse ciclo vicioso nunca cessa. Então você para de dar um tapa. É por isso que Jesus fala, ofereça a outra face. Oferecer a outra face. Não significa que você vai ficar apanhando, porque o cristianismo não é masoquista. O espiritismo também não, né? Significa você vai dar a outra face, é a face da paciência. É um procedimento. É a face da tolerância. É a face do perdão. Não é a face da violência. Não é a face da irritação, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. É a face da ponderação, da calma. Exato. Essa é a outra face. E com o tempo, a outra pessoa vai perdendo também graça. Ou ela vai ficar sozinha, gente. Não é? Ela vai ficando isolada. Ela vai ficar na cólera sozinha. Né? E acaba que o que ela quer ocasionar de desavença não vai ter ressonância em nós. E você se livra, no máximo, ela vai ter
que extravasar essa cólera em outras pessoas que vibram como ela, mas em você Mas não aí mais. não Aí mais. não é mais problema seu. É assim, prossegue ele, que se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Às vezes a gente fala, nossa, mas a mãe é tão dedicada, boa, né? tão boa. Meu O Deus. pai é tão amoroso. Trabalhador, E aquele né? filho é um revoltado, né? É um ingrato. Olha aí. A gente vê isso muito, né? Que isso nada mais é do que o retrato do passado. Só que, uma vez o Chico Xavier falou uma coisa que eu guardei, até não foi para mim, mas foi uma lição muito grande, eu não vou entrar em detalhes, mas ele disse assim: eu não vim para ficar olhando para o passado. É excelente. Eu vim para levá-los para o futuro. Olha só que coisa extraordinária. E foi bom você falar do Chico, porque é uma coisa que o Chico Xavier tem que eu admiro muito, que ele expressou nessa encarnação como Chico Xavier, foi o foco. Focado. A vontade ela tem que ser aliada ao foco, gente. O Chico foi muito focado. Até essa história do livro, né, da linha 200, o Chico sempre focado, aonde ele queria chegar. Isso é imprescindível para a gente ter sucesso dentro de um planejamento encarnatório. Então, quem conviveu com o Chico, excelente isso que ele falou, e né? teve, como eu convivi, e teve com ele uma relação mais íntima, e naturalmente teve revelações a respeito do passado, ele sempre fazia revelação, mostrava as coisas que precisavam ser melhoradas, ajustadas, mas dizia, mas não é para ficar no passado. Né? Nós estamos olhando, eu vim para levá-los para o futuro. Exato. Porque é isso que importa. Exatamente. Nós temos que olhar para frente, para cima e para o alto. Né? Uma vez ele falou comigo assim, Geraldinho, nós temos que andar na terra com os pés firmes, plantados na nossa realidade, mas sempre com o olhar voltado para o céu. Olha aí o foco dele. Olha aí. Sempre com o olhar voltados para cima e para o alto, porque se nós olharmos para cima todas as noites e todos os dias, durante os dias nós vamos ver o sol, né? O sol que nos dá a vida, o céu azul, o sol que nos dá força, calor, energia, disposição para vivermos o dia que se inicia, não é? E durante a noite, ele falava, nós vamos ver a abóbada de estrelas do firmamento estrelado nos convidando a ascender espiritualmente para o universo sem fim. Então é isso. Nada prossegue então. Vamos terminando aqui, que já avançamos no tempo. Acabou de dar uma hora. Nada, termina esse parágrafo, Santo Agostinho. Nada com efeito, naquela existência, pôde provocar semelhante antipatia. Para compreender-lhe a causa, é preciso que se lance o olhar sobre o passado. Então, a gente lança o olhar pelo passado, mas não pode se fixar lá. Exatamente. Até a expressão do espírito, né? Exatamente. A gente faz um lança o olhar para o passado para compreender que as causas profundas das nossas desavenças atuais situam-se em encarnações pregressas, em desavenças pregressas, em problemas obsessivos de outras vidas. Mas temos que seguir para a frente e para o alto. Excelente, né, gente? E eu acho que, no fim, a gente precisa reforçar essa necessidade de uma vontade muito persistente, de entender todos esses problemas familiares, de olhar para essas pessoas que não conhecem o espiritismo, que compõem a nossa família, as nossas relações aqui na Terra, olhar para todas essas pessoas percebendo que elas não têm um tesouro que nós espíritas temos e que esse tesouro precisa ser capaz de transformar a nossa atitude, o nosso procedimento
aqui na face dessa terra, porque receber um tesouro como o Espiritismo e não utilizá-lo para ter uma vontade firme, para ter um exercício de fé mais decente, mais duradouro, né, que avança, se a gente não usa o Espiritismo para tudo isso, a gente vai ficar com uma culpa na consciência muito grande, porque é um grande tesouro que precisa ser aproveitado e nós, como aqueles exemplos da parábola dos talentos, precisamos dar ao Criador o troco, o lucro de tudo isso que nós recebemos. Então, a vontade persistente, acreditando na espiritualidade, nos espíritos, crendo que tudo isso aqui passa, é o que vai fazer com que nós sejamos capazes de evoluir e libertarmos-nos dessas pessoas que nos fazem mal, talvez libertando a elas também, mas como a gente disse, se elas ficarem estacionadas, muito provavelmente elas vão deixar de ser um problema nosso e vão passar a reencarnar com outros grupos para receber aquilo de que elas precisam com essas pessoas mais embrutecidas. Exatamente. Bom, nós vamos deixar então, olha só, hoje só conseguimos fazer um parágrafo. Vejam que essa mensagem de Santo Agostinho, ela é uma mensagem divisora de águas. Né? Ela é longa, gente. Ela é muito longa. E é muito condensada, né? Ela tem muitos ensinamentos. Coisa, Não dá para a gente simplesmente sair lendo e fazendo as reflexões com pressa. Nós temos que ter calma mesmo para buscar a inspiração espiritual a respeito disso tudo. Mais alguma coisa? Não, gente. Só avisando que o estudo vai ficar salvo, como sempre, e que na sexta-feira nós temos a reprise do Evangelho no Lar no canal da TV Saber Espiritismo. Então vamos agora fazer a nossa prece, encerrando este culto, que tivemos grande alegria de comungar com os irmãos, aí todos os nossos queridos amigos que frequentam conosco o Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, a Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, aos demais amigos que nos acompanham pelas páginas do Instagram, pelas páginas do Meta Facebook, do YouTube. Então, com muita alegria, vamos encerrá-lo nesta comunhão fraterna, unindo aí laços de coração e sentimento, de paz e esperança para o nosso futuro. E fechando os nossos olhos, lembrando também a fluidificação das nossas águas, porque este é o momento que os benfeitores espirituais que estão ao nosso lado se utilizam para nos carrear os eflúvios de recuperação, de paz, de esperança, de remédio espiritual para as nossas águas, para que elas possam ser magnetizadas em nosso próprio favor, em nome de Deus. E é em nome de Deus que elevamos a nossa gratidão profunda, o nosso sentimento de reverência e amor infinitos ao Deus Pai Criador, nosso Pai amoroso, nosso querido Criador, de quem nós obtemos todas as forças, todos os incentivos, todas as esperanças, todas as alegrias, todas as oportunidades de viver e aprender. E ao seu Filho amado, nosso Mestre e Senhor Jesus, o Mestre da bondade, o professor emérito do perdão, o doutor da humildade, que nos ensina na Universidade do Espírito a sermos mais humildes, mais fraternos, mais lúcidos, que nos ilumina o pensamento para que ele não se desvie na materialidade transitória, que nos sustenta os corações para que todos eles possam ser despertados nos melhores sentimentos de caridade e de amor ao próximo, de paciência, de tolerância, de paz e concórdia.
ao nosso Mestre e Senhor Jesus, depomos as flores de nossa gratidão. Também agradecemos a presença amorosa de Maria Santíssima, a mãe de todas as mães, aquela misericordiosa e justa, que sabe compreender os nossos corações, que nos perdoa as pequenas faltas, para que sejamos mais humanos e mais fraternos dia após dia. Em especial, agradecendo a visita que fizemos à Catedral, que leva o seu nome aqui na cidade de Sydney, na Austrália. Pedindo que ela abençoe também este grande país, este país que, à semelhança do coração do mundo que é o Brasil, também acolhe várias etnias, sendo o berço acolhedor que tem nos últimos tempos, nos últimos séculos, recebido em seu seio, com inclusão, com respeito, as etnias orientais, os ingleses, os aborígenes, e também os de origem do subcontinente indiano, que aqui convivem em paz e esperança, em concórdia e em amor. Que nossas nações unidas, parte de um mesmo mundo, guiado por nosso Senhor Jesus Cristo, se unam cada vez mais com progresso, com esperança, com paz e concórdia, na afirmação de nossos valores cristãos. Aqui também sentimos o bater firme, o coração religioso nos templos religiosos que visitamos. Lembrando nosso querido Brasil, tão dedicado à sua religiosidade sublime. E por isso, Senhor, neste momento, ao encerrarmos o 60º culto ao Teu Evangelho de amor e sabedoria, nas paragens australianas, nós te pedimos, Senhor, forças novas, em concórdia e em paz para todo o mundo que vive momentos cruciais de transição planetária, para que o monstro da guerra, da conflagração, da destruição e da morte não nos atinja, para que o teu reino de luz e misericórdia expanda-se como um manto protetor perante nossas nações queridas. E em especial te rogamos, Senhor, para que o hemisfério sul seja sim e persiga e continue sendo um pouso de paz e esperança para o mundo do porvir. E que também, Senhor, o hemisfério norte, onde encontramos ainda tanta guerra, tanta luta fratricida, tenha a sua mão guerreira, sustada pelos poderes celestiais, a fim de que os povos aprendam a viver em paz, sob o manto de tua proteção, hoje, agora, amanhã e para todo sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa nós encerramos aqui mais um culto do Evangelho no Lar, com muita gratidão, com muito amor, e sempre, fazemos o compromisso de estarmos aqui todos reunidos na quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 8h30. Abração, gente. Até semana que vem. Talvez a gente tenha que antecipar, mas a gente já vai falando, avisar, verdade. Possivelmente, pessoal, na semana que vem, a gente vai ter que antecipar para fazer na quarta-feira.
mas a gente Mas a gente avisa avisa com certeza antecedência, com antecedência. tá bom? Tá bom? Um Abração, beijo no gente. Até semana coração. que vem.